E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma jornada, para mais uma aula, tá? E hoje eu trouxe para vocês o que eu disse que ia fazer, tá? Eu ia voltar ao assunto de MMC e MDC para que a gente tenha um estudo melhor, tá? Então pega agora o caderno, a caneta, o lápis e vamos anotar as dicas que são importantes, tá bom? Vamos lá? Olá, gente. Então, vamos prosseguir nossa aula, né? Já dei as boas-vindas e vamos continuar o nosso assunto revisando um pouco mais sobre MMC e MDC, tá? Então, vamos lá. O nosso primeiro carinha que vamos falar vai ser esse cara aqui, ó. O que é MDC, tá? Então, a gente viu um pouco mais sobre MDC no outro vídeo, mas a gente pode falar um pouco mais, tá? O que é MDC? MDC, ele significa máximo divisor comum, ok? Então, máximo vem de maior, divisor vem do assunto de divisores, né? Ou divisão, e comum é o que é igual, tá? Tá, mas como podemos resolver questões com o MDC, né? Então, existe uma forma que é um pouco mais trabalhosa e existe uma forma que ela é bem prática, tá? E essa forma prática é a que a gente costuma utilizar nos estudos de MDC e de MMC, que é chamada de método da fatoração simultânea, ok? Então, método da fatoração simultânea, podemos também chamar de método da decomposição simultânea. Vocês vão ver no livro a palavrinha decomposição, onde a gente já estudou também o formato de decomposição para resolver as questões, ok? Então, prosseguindo aí, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, nós temos aí o exemplo de MDC, que como a gente acha o MDC de 8 e 12, tá? Primeiro precisamos lembrar o que são números primos, ok? Os números primos, nós temos uma sequência que começamos com o 2, 3, 5, 7, 11 e ele é infinito, né? Eles são um conjunto dos números naturais que nós podemos achar, só que acima do 11 existe outros também números primos, tá? Mas como é que a gente pode utilizar a decomposição para poder fazer o MDC? Nós podemos fazer da seguinte forma: colocamos os dois números, ou pode ser mais, tá? Um ao lado do outro e traçamos uma linha vertical, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer para achar o MDC de 8 e 12? Nós precisamos dividir os dois números ao mesmo tempo por números primos. Só que os dois números que temos aqui são pares. Então, sabemos que o 8 e 12 divide ao mesmo tempo por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Ok? Então, percebemos também que são números pares e dá para dividir ainda por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Esse é um detalhe importante que a gente vê no MDC. Quando não dá mais para dividir por um número, o mesmo número, né? A gente não tem como mais continuar. Então, nós paramos aqui. Ou seja, aqui foi o limite de nossos cálculos, porque não tem nenhum número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 4, ou 2 ao quadrado, vai ser igual a 4. Então, o MDC de 8 e 12 é igual a 4. Ok? Continuando, tá? Nós vamos falar de outro carinha, que chamamos de MMC, tá? O MMC, ele também é bem prático, tá?
Mas o que significa o MMC? Significa mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo vem de menor valor, múltiplo vem da parte do assunto de múltiplos que a gente acabou de ver, né? Aquele múltiplo de 2 vai ser de 2 em 2, ou seja, o resultado da tabuada de 2, né? Então, 2 começa com 0, depois 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E comum, novamente, porque são iguais. Então, vamos logo com exemplos, tá? Vamos começar com o mesmo exemplo de MDC, que a gente fez com 8 e 12. A gente vai fazer, e ele é bem parecido, né? Vamos continuar utilizando o método de decomposição simultânea. Colocamos o 8 e o 12, um ao lado do outro, e traçamos a linha vertical, tá? Só que tem uma diferença. A gente não precisa dividir pelo mesmo número primo, tá? Vamos lembrar aqui primeiro quais são os números primos. Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Depois do 11 temos o 13 e assim por diante. Não é isso? Então esses são os números primos. Ok? Então vamos lá. Lembrando dos números primos, a gente vai novamente fatorar. Só que a gente pode fatorar individualmente. Qual é o primeiro fator primo que divide o 8 e o 12? O 2. Ok? Então 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda dá para dividir por 2, né? Então 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda dá para dividir por 2? Tem esse aqui que dá para dividir. Então, a gente pode continuar. Essa é a diferença do MDC, tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 que não divide, nós repetimos, tá? E agora, quem é o próximo número que dá para fatorar? O 2 não dá mais. Então, a gente pode com o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui continua 1. Então, a partir do momento que chegamos a este resultado, nós podemos encerrar o cálculo de MMC e fazer a multiplicação. Então, aqui ó, nós temos 2 elevado a 3, tá? Que 2 elevado a 3 dá 8. E 8 vezes 3 dá 24. Então, o MMC de 8 e 12 dá 24. Perceba que é diferente o resultado do MDC com o MMC, tá? Continuando, nós podemos agora um exemplo com 3 números. Então, nós colocamos os 3 números um ao lado do outro, tá? 15 e 18. E passamos novamente a linha vertical. Então, dá para dividir. Tem algum número que divida por 2? Tem, né? Então, novamente colocamos o 2. 12 dividido por 2, 6. O 15 divide? Não, então repete. 18 divide? Sim, divide. Dá para dividir por 2 ainda? Dá, tá? 6 dividido por 2, 3. 15 não divide, repete. 9 não divide, repete. E agora? Tem algum número que dá para dividir por 2? Não. Então, vamos para o próximo. Qual é o próximo? 3. Porque 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E 9 dividido por 3 dá 3. Ó, ainda temos um 3 que possa ser divisível. Então, colocamos novamente o 3. 3 dividido por 3, 1. Esse 1 repete, mas o 5 repete porque não dá para dividir. E finalizamos com o 5. Então, fica 1, 1 e 1. Perceba que chegamos ao final, tá? Então, é só agora multiplicar. 2 vezes 2, 4.
2 ao quadrado, 4, né? 3 ao quadrado, 9. Então, 4 vezes 9, 36. E 36 vezes 5 vai dar quanto? 180. Então, o MMC de 12, 15 e 18 dá 180. Ok? Então, acabamos aqui com os nossos exemplos de MDC e MMC. Pois é, galera. Chegamos ao fim da aula e espero que vocês tenham entendido melhor o assunto, tá? Então, fiquem atentos, estudem, tá? E vamos discutir um pouquinho mais na videoconferência, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.